Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui no Juris 360 Lab. Que bom ter vocês com a gente. Hoje a gente vai mergulhar em algumas decisões importantes do STF. São julgados do informativo 1082, lá de fevereiro de 2023. A ideia é pegar o essencial mesmo, sabe? Para começar, neste primeiro bloco, a gente separou três temas quentes do plenário. Primeiro, aquela discussão, né, sobre os limites da coisa julgada em matéria tributária, os temas 885 e 881 de repercussão geral. Assunto denso esse. Muito. Depois vamos falar da ADI 7019, que tratou daquela lei sobre linguagem nas escolas, lembra? Lembro sim a questão da linguagem neutra. Isso. E para fechar, a ADI 7232, que é sobre a execução da Lei Paulo Gustavo para o setor cultural. Então vamos começar por essa questão da coisa julgada tributária. Os recursos extraordinários 955, 227 e 949, 297. É um ponto que gera muita dúvida, né? Com certeza, é uma discussão fundamental. Basicamente, o que o STF precisou responder nos temas 885 e 881 foi o seguinte: imagina que o contribuinte conseguiu na justiça uma decisão definitiva, a coisa julgada, para não pagar um tributo que é cobrado direto, tipo a CSL. Certo. Aí, tempos depois, o próprio STF vai lá e diz, numa outra decisão geral, seja em ADI ou em repercussão geral, que aquele tributo é sim constitucional. A pergunta é: aquela decisão antiga do contribuinte perde o efeito? Nossa, imagino a tensão que isso cria com a segurança jurídica, né? Porque a pessoa tinha uma decisão final. Como o STF resolveu isso? Pois é, essa foi a grande questão. O tribunal fez uma diferenciação importante dependendo do tipo de decisão do STF e de quando ela aconteceu. Olha só. Se a decisão do Supremo foi, num caso específico, sabe, no controle incidental, e antes de existir a sistemática da repercussão geral, Hã? antes da RG, isso. Nesse caso, a coisa julgada individual que já existia não cai automaticamente, ela continua valendo a princípio, agora. E aqui que está o ponto central. Se a decisão do STF veio depois e foi numa ADI ou num recurso com repercussão geral, aí sim, essas decisões mais novas, com efeito para todo mundo, elas interrompem de forma automática os efeitos futuros daquela coisa julgada antiga. Ah, então não mexe no passado, mas dali pra frente a regra muda pra todo mundo, mesmo pra quem tinha a decisão individual. Exatamente. O foco é nos efeitos futuros. Isso vale para esses tributos de trato sucessivo, que a obrigação de pagar se renova mês a mês, ano a ano. O argumento que prevaleceu foi que a coisa julgada é super importante para a segurança, claro, mas não pode ser um escudo eterno contra a própria interpretação da Constituição pelo STF, né? Se o Supremo diz que a regra é X, não dá para manter algumas pessoas na regra Y para sempre. Isso afetaria a isonomia, a igualdade de todo mundo perante o tributo e até a livre concorrência. Entendi. Usaram até a ideia do rebus sic stantibus, sabe? A decisão vale enquanto as coisas estiverem assim. Se o STF muda o entendimento de forma vinculante, as coisas mudaram. Faz sentido a lógica. Mas e na prática? Para o contribuinte que estava isento, o que acontece? A Receita já pode cobrar no dia seguinte à decisão do STF? Boa pergunta. Não é imediato assim. A decisão do STF em ADI, o RG, funciona como se fosse uma lei nova para aquele contribuinte que antes estava protegido. Então, tem que respeitar as travas de segurança do direito tributário. Tipo, a anterioridade. Exato, não pode cobrar retroativamente e tem que respeitar a anterioridade anual e a nonagesimal, ou só a nonagesimal se for contribuição para a Seguridade Social, como é o caso da CSLL. Certo. E um detalhe importante, no caso específico da CSLL, o STF lembrou que já tinha decidido sobre ela lá em 2007 na ADI 15. Então, para quem tinha decisão contrária à CSLL, os efeitos já teriam cessado lá atrás, em 2007. O plenário agora não mexeu nisso, não modulou os efeitos para esses casos. Entendido. Bem complexo, mas acho que ficou claro. Vamos para o segundo caso, então. ADI 7019, sobre a lei de Rondônia e a linguagem neutra. Essa deu o que falar, né? Sim, bastante. Foi uma lei estadual, a 5.123 de 2021, que proibiu o uso do que se chama de linguagem neutra em escolas, material didático, currículo e até em edital de concurso público lá em Rondônia. E o STF derrubou a lei. Derrubou.
declarou inconstitucional, mas a razão foi bem técnica, focada na divisão de quem pode legislar sobre o quê. Ah, foi questão de competência? Isso. O tribunal entendeu que o estado de Rondônia, ao proibir uma forma específica de usar a língua portuguesa nas escolas, mesmo dizendo que era para proteger os estudantes, acabou invadindo uma área que é da União. A Constituição diz lá no artigo 22 que legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional é competência privativa da União. Mas espera aí, educação não é competência concorrente? Estados e União podem legislar, não? Onde que o Estado passou do limite? É concorrente, sim, você tem razão, tá no artigo 24. Só que na competência concorrente, a União faz as normas gerais e os estados podem complementar, legislar sobre suas particularidades, mas sem contrariar a norma geral federal. Entendi. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, é a grande norma geral da União para a educação. O STF considerou que definir currículo, método de ensino, o que pode ou não ser usado na linguagem dentro da escola, isso tudo faz parte das diretrizes gerais. Ah, então o Estado não poderia criar uma regra própria proibindo algo que não estava proibido na norma geral federal. Exatamente. O estado de Rondônia foi além da competência suplementar dele e invadiu a área da União de definir as bases da educação. Por isso, a inconstitucionalidade foi formal, por vício de competência. A decisão foi unânime, aliás. O Complementar 195 de 2022 liberou uma verba emergencial importante para o setor cultural e de eventos, muito afetado pela pandemia. Só que o governo federal editou uma medida provisória, a 1.135, para adiar esses repasses. E o STF suspendeu a MP, certo? Suspendeu. Só que mesmo com a MP suspensa, o dinheiro não estava saindo. O executivo estava demorando para operacionalizar. Aí o STF teve que agir de novo. O interessante aqui é ver o Supremo atuando para garantir que a decisão dele fosse cumprida na prática. Foi referendada uma liminar, uma tutela de urgência, diante dessa inércia. E o que essa liminar determinou para, digamos, destravar o dinheiro? Basicamente autorizou que os estados e municípios pudessem usar os recursos até o fim de 2023 ou até o Congresso analisar a MP. E o ponto-chave: mandou o governo federal fazer o empenho global da verba. Empenho? O que é isso? É tipo reservar o dinheiro oficialmente no orçamento e também fazer a inscrição em restos a pagar. Isso significa que o dinheiro reservado em 2022 poderia ser pago em 2023, não se perderia com a virada do ano fiscal. Foi uma medida para garantir que o recurso não sumisse, né? E isso estava alinhado também com o que o TCU, o Tribunal de Contas da União, já tinha dito sobre essa transferência ser obrigatória. Entendi. Então foi uma intervenção bem direta para garantir a execução da política pública. Bom, então passamos por 3 decisões bem impactantes hoje, né? Desde rediscutir a estabilidade de decisões tributárias antigas, passando pela divisão de tarefas entre União e Estados na educação, até uma ação para garantir que o dinheiro da cultura chegasse onde devia. São casos que mostram bem essa dinâmica, né? Como as decisões do STF acabam tendo consequências muito práticas no dia a dia das pessoas, das empresas e da própria administração pública. Fica aí a reflexão, né? Até que ponto esse papel crescente do Supremo em resolver esses impasses e garantir políticas públicas mexe com o equilíbrio entre os poderes no longo prazo? Um tema para a gente continuar pensando. Mas por hoje é isso. A gente continua a nossa análise em breve. Nos vemos no próximo bloco. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. Hoje, a gente vai mergulhar em 2 decisões bem importantes do STF, tá? Saíram no informativo 1082. Isso. A ideia é destrinchar os pontos principais, né? Vamos focar na ADI 5.941, sobre os poderes do juiz para fazer cumprir decisões, e também no ARE 1339496. Esse AR que você mencionou, ele se conecta com o tema 1119 da repercussão geral, certo? Sobre a representação de associações. Exatamente. A gente vai aprofundar um pouco essa questão da representatividade, especialmente nesse julgamento específico do ARE. Perfeito. Então, vamos começar pela ADI 5.941. O centro da discussão foi aquele artigo 139, inciso 4 do CPC, né? Sim, aquele que permite ao juiz usar as chamadas medidas atípicas, indutivas, coercitivas, para garantir o cumprimento de ordens, que sempre gera mais polêmica. A grande dúvida era, isso é constitucional mesmo? Não dá um poder meio excessivo para o juiz? Então, o plenário do STF analisou isso e, bom, bateu o martelo. É constitucional, sim. É mesmo?
E qual foi o argumento principal? A lógica é que essas medidas são ferramentas, né? Instrumentos para dar efetividade às decisões judiciais e para assegurar a duração razoável do processo. São direitos fundamentais. Tá, faz sentido querer que a decisão seja cumprida. Mas e os limites? Como fica o direito de quem está sendo cobrado? Não vira um cheque em branco? Não, de forma alguma. E esse foi um ponto crucial na decisão. O STF deixou bem claro, sabe? A aplicação dessas medidas não é irrestrita. Certo. E quais são esses freios, então? Olha, primeiro, tem que respeitar sempre os direitos fundamentais da pessoa, sempre. Segundo, princípios como proporcionalidade e razoabilidade são obrigatórios. Proporcionalidade e razoabilidade. Isso. O juiz tem que analisar o caso concreto e escolher a medida que seja, tipo assim, a menos gravosa para o executado, mas que ainda seja eficaz, né? Entendi. E tem que justificar bem, imagino. Fundamental. A decisão precisa ser muito bem fundamentada. O juiz tem que explicar por que aquela medida é necessária, por que outras não funcionariam. É uma discricionariedade, sim, mas vinculada a esses parâmetros todos. E se houver abuso, claro, cabe recurso. Com certeza. O sistema recursal está aí para isso, para corrigir eventuais excessos. Então, não é arbitrariedade, é um poder-dever com controle. Ok, ficou mais claro. Mais instrumentos para o juiz buscar a justiça, mas com responsabilidade e limites bem definidos. Bom, vamos para o segundo caso, então. O ARE 1339496. Vamos lá. Esse caso, julgado pela segunda turma, está ligado diretamente ao tema 1119 da repercussão geral. O tema que facilitou a execução de decisões e mandado de segurança coletivo para associações, né? Sem precisar de autorização expressa ou lista de nomes. Exatamente esse. Aquele tema disse que as associações, quando impetram o mandato coletivo e ganham, podem depois executar os valores para os seus associados sem tanta burocracia. Certo. E a dúvida que surgiu nesse área foi: A dúvida foi: essa regra mais flexível do tema 1191 vale para qualquer tipo de associação, sem distinção? boa pergunta. E a resposta? A resposta da segunda turma foi um não. Essa regra do tema 1191 não se aplica a um tipo específico, as chamadas associações genéricas. Associações genéricas. O que seria isso, exatamente? São aquelas entidades que, sabe, têm um objeto social muito amplo, muito vago, não representam uma categoria econômica ou profissional específica definida. A finalidade é, tipo, muito aberta. Entendi. E por que essa distinção? Por que barrar essas associações genéricas dessa regra mais favorável do tema 1119? Qual o risco? Olha, essa preocupação não é de agora. O próprio STF, quando julgou os embargos de declaração lá no tema 1119, já tinha meio que sinalizado, sabe? Já tinha dito que a análise feita ali não tinha coberto especificamente o caso dessas associações muito genéricas. Já havia uma pista então. Sim. Agora, a segunda turma veio e consolidou isso. A preocupação central, veja bem, é com a legitimidade da representação. O artigo 5º da Constituição, que trata do mandado de segurança coletivo, exige uma representatividade adequada. Faz sentido. A associação tem que representar alguém, de fato. Exato. Permitir que uma entidade com um objetivo superdifuso atue em nome de outros como substituta processual, sem uma definição clara de quem ela representa, isso poderia até prejudicar os interesses dos indivíduos. Seria uma representação meio artificial, entende? Compreendo. A facilidade do tema 1199 pressupõe que a associação represente um grupo minimamente coeso e identificável. Isso. Não basta criar uma associação com um estatuto genérico e achar que tem legitimidade automática para tudo. Tem que ter pertinência, como o STF já disse em outros casos, tipo o tema 499. A representação tem que ser genuína. Então é um ajuste para garantir que a representação coletiva seja efetiva e não apenas formal. Interessante. É isso? Resumindo o que vimos hoje no informativo 1082. Por um lado, o STF validou as medidas atípicas como ferramentas para dar efetividade à justiça, mas reforçou os controles e limites baseados nos direitos fundamentais. E por outro lado? E por outro, delimitou o alcance do tema 1119, dizendo que associações muito genéricas não se beneficiam daquela regra simplificada de execução, exigindo uma representatividade mais concreta. Duas decisões importantes, sem dúvida.
E fica aquela reflexão, né? Como que o judiciário pode equilibrar essa busca pela efetividade das decisões, especialmente contra devedores que, às vezes, usam de artifícios, sem violar garantias individuais ou, no caso das associações, sem diluir a própria ideia de representação legítima? É um desafio constante, esse equilíbrio é fundamental, um ponto crucial para a gente pensar sempre. Exatamente. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e deixar o seu like. Ajuda bastante a gente a continuar trazendo essas análises. Verdade. Agradecemos muito a companhia e até a próxima.